Olá, meu nome é Edson. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dualismo persa e suas influências dentro das narrativas da Bíblia hebraica. Primeiro é interessante pensar sobre como que houve uma construção dentro das narrativas da Bíblia hebraica sobre a figura de Deus, né? Como eu falei principalmente no vídeo sobre Javé, um Deus outsider, as origens de Javé e a sua ascensão dentro do chamado panteão cananeu e, consequentemente, das suas influências e ascensões dentro do espectro do pensamento teológico dentro do próprio Israel. Quando Javé ascendeu dentro das narrativas bíblicas ao posto de primeiro e único Deus, e consequentemente também de Deus Todo-Poderoso, havia um dilema, como de fato há até os dias de hoje, certo modo não resolvido. Como explicar a origem do mal, a prevalência do mal e a permanência do mal nos estratos das histórias humanas, sendo que há um Deus todo-poderoso, todo bom, onipotente, onisciente, onipresente, como se propôs que Javé fosse em algum momento. Como explicar a origem do mal, sendo que há um Deus prevalente que é todo-poderoso? Durante muito tempo, Israel não se quedou a esse tipo de explicação, porque dentro da cultura hebraica antiga, as percepções de que tudo estava posto nas mãos dessa divindade, que era Javé, com todo o poder, então tudo o que acontecesse no mundo, fosse bom, fosse mal, tinha a sua origem estrito sensu na figura de Javé, no caso do Deus Todo-Poderoso. Então, todo mal vinha da parte de Deus e todo bem vinha da parte de Deus. O fato do mal vir da parte de Deus, naquele momento das narrativas bíblicas, não o desqualificava como um Deus mau em alguns momentos e um Deus bom em outros momentos. Não havia essa dualidade, essa disparidade dentro da figura de Deus, porque ele era entendido, segundo as narrativas antigas, como sendo um Deus bom, mas que por causa das incursões, dos processos de inadequações das pessoas, então em alguns momentos o mal surgia e esse mal era, de certo modo, cooptado e acachapado pela figura desse Deus chamado Javé e pela bondade que ele mesmo promulgava sobre essas questões e sobre o seu povo. Isso foi uma ideia prevalecente durante toda a Bíblia hebraica, até chegar o momento em que aos escritos, dos redatores dos livros da sabedoria. Quando chega esse momento dos livros da sabedoria, é um momento muito próximo entre o Império Medo-Persa e a chegada do Império Grego, os livros de sabedoria começam a ser escritos e, por exemplo, nós temos a história de Jó. O que o retrato da história de Jó mostra a seu tempo? Mostra que as pessoas, até aquele momento, até aquele tipo de percepção, entendiam que tudo o que existia de poder no mundo estava gestado nas mãos de uma só divindade. Essa divindade era Javé, então todo mal que proviesse para o mundo viria da parte dessa divindade, e todo bem que viesse para o mundo também viria da parte dessa divindade. Mas como a divindade era toda boa, então o mal que estava decorrente daquelas situações das pessoas que sofriam processos de injustiça era sempre retratado como sendo originário da própria divindade. Em algum momento a Bíblia hebraica teve que explicar como que um Deus todo bom, todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, carregava dentro de si esse espectro de agências do mal para que o mundo se restabelecesse dentro do seu pensamento. Por exemplo, o dilúvio que desce sobre a cabeça das pessoas seria, nas narrativas bíblicas antigas, um dilúvio de juízo sobre as pessoas do mal. Então, Javé, o Deus Todo-Poderoso, que desce esse dilúvio de modo a cachapar os maus e a preservar os bons, como é o caso Noé. A família de Noé é salva das incursões do mal em detrimento daqueles que praticavam mal. Então, o juízo e a justiça, a bondade e a maldade vinha dessa mesma origem, desse mesmo Deus. Ou, por exemplo, no episódio do Êxodo,
quando o anjo da morte vai visitar as regiões do Egito, a mandado dessa divindade chamada Javé, o anjo da morte chega e os israelitas, que é o povo bom, é o povo que vai pintar os umbrais das suas portas para que eles sejam preservados da matança que acontecerá decorrentemente desse envio desse anjo da morte por essa divindade. Então, veja, nas traduções da Bíblia hebraica, sempre havia um retrato de diferenciação entre as pessoas boas e as pessoas más. Mas o juízo e a justiça e a equidade estava sempre presente numa mesma figura, numa mesma divindade chamada Javé. Então, o mal vinha para os maus, segundo as tradições de Javé, e o bem viria para os bons, segundo as tradições de Javé. Então, como isso estava devidamente separado, qualquer mal que acontecesse para as pessoas que eram consideradas boas teria o seu fluxo natural nas percepções de que o Deus que é bom, de certo modo, permite que em alguns momentos, algumas coisas que aparentemente, segundo os olhos das pessoas, seriam coisas más que lhes acontecem, mas na verdade seria um bem que estaria travestido de mal e que, a seu tempo, essa divindade chamada Javé reverteria essa percepção desse cativeiro, dessa maldade em incursão na vida das pessoas. E então, o que estaria em curso não era um mal propriamente dito, mas sim uma ação que, a seu tempo, não estava ainda desvelada diante do olhar do fiel, no caso o povo de Israel, e, consequentemente, o que eles estavam sofrendo era, na verdade, uma ação mascarada, intermitente da divindade, visando uma sobreposição, uma assunção, um crescimento, um aprendizado e uma experiência desse fiel, dessa pessoa, para que ela pudesse ascender espiritualmente. Então, quando essas narrativas bíblicas são postas, nós entendemos que, a priori, esse Deus chamado Javé, ele carregava consigo a densidade do bem e do mal, ou seja, tudo a ele pertencia. E Israel não se quedava, não se queda em explicar uma outra origem para o mal. Pelo contrário, nós sempre afirmaram que tanto o bem como o mal provinha da figura dessa divindade toda poderosa que era Javé, agora assumindo esse posto no panteão e, consequentemente, o nascimento do monoteísmo. Durante muito tempo isso serviu como explicação. Durante muito tempo isso foi aceito de comum agrado, até que chegou o momento do Império Persa e do Império Grego, em que essas tradições mais decorrentes desses povos que se avizinhavam das regiões de Israel começaram, de certo modo, a incursar as suas percepções dentro do território de Israel. E aí a explicação sobre o mal, ela deixou de ter a sua origem propriamente dita no Deus chamado Javé, e ela foi descolada da figura de Javé e posta em uma outra figura. Essa outra figura, nas tradições bíblicas antigas, ela dá conta de que havia um agente de Deus, que seria supostamente um anjo, mas que é uma figura que foi retratada durante toda a história da humanidade como sendo uma figura chamada Lúcifer, né, aquele que traz luz, ou seja, o iluminado. A figura ela surgiu, né, nas tradições mais antigas como sendo um ser, um agente que, a seu tempo, pertencia à mesma assembleia dessa divindade chamada Javé e que gozava dos espaços do céu para que pudesse, então, servir essa divindade chamada Javé. Em algum momento, essa figura é descolada nas tradições mais antigas dessa realidade, dessa assembleia e desse lugar. Ela sofre um processo de queda, né, nas narrativas, como se ela fosse descolada desse espaço e ela agora passasse a ter o seu espaço de vivência dentro do espectro do planeta Terra. Quando essa divindade cai e desce para essa região do planeta Terra, segundo as narrativas bíblicas mais antigas, ela assume também, a posteriori,
todas as nomenclaturas do mal que estavam postas muito antes desse descolamento, muito antes dessa percepção está posta. Então, quando surge a figura de Satanás ou do diabo, o adversário, muito mais trabalhado nas tradições do Novo Testamento, a figura de Satanás, ela quando chega dentro das narrativas bíblicas, ela carrega consigo toda uma história anterior que não lhe pertencia. Ou seja, recai sobre os ombros da figura descolada do céu, chamada Satanás, toda a maldade que aconteceu na humanidade muito antes dessa figura ser introduzida dentro das narrativas de Israel. Então você tem a figura de uma divindade chamada Javé, posta dentro de uma realidade traditiva da Bíblia hebraica, como sendo aquele que possui com todo o poder tanto as prevalências do bem como as prevalências do mal. Em algum momento esse mal é descolado dessa divindade, esse agente menor é descolado desse lugar divino, né, dessa prevalência desse lugar divino, porque segundo as tradições ele faria parte da mesma assembleia, e nesse descolamento ele traz a reboque, recai sobre os seus ombros todas as tradições do mal anterior a ela, a essa própria figura, quando ela é introduzida. Então agora existe um agente do mal, não apenas um agente do mal, existe uma explicação para a origem do mal. O mal não estaria mais em Javé. Javé não seria aquele que detém o poder do bem e do mal. Agora o mal está posto numa figura chamada Satanás. E quando essa figura Satanás chega, ela carrega a reboque todas as tradições do mal anterior a ela. E recai sobre os seus ombros todas as tradições daquele momento, da sua introdução, nas histórias traditivas da Bíblia e daqueles que virão a posteriori, como é o caso da transformação do nome Satanás em diabo, né? Aquele que divide ou o inimigo. Quando essas tradições são postas, a figura representativa desse Deus Todo-Poderoso perde a sua mancha, perde a sua mácula, que seria a explicação do mal. A isso a teologia se prestou a criar duas grandes narrativas para explicar a origem do mal na própria divindade. A primeira grande narrativa é chamada de Teodiceia, que tenta explicar a origem do mal através de Deus, e a outra grande narrativa é uma apologia. O que a apologia se prestava? A defender a figura divina. Então, como explicar que algumas incursões de maldades tenham tido a sua origem na figura de Javé? Quando essas figuras de linguagem que tratam das questões da maldade que estavam inseridas na figura de Javé são descoladas e postas numa outra figura chamada Satanás, que a posteriori vai ser chamado de diabo, você resolve o problema, porque você agora tem apenas um Deus todo-poderoso e todo bom. E as questões do mal que nas narrativas antigas faziam parte desse mesmo Deus, agora são descoladas e postas numa outra figura. Mas isso não aconteceu assim de maneira tão simples, né? Porque, por exemplo, se nós analisarmos o livro de Jó, no capítulo de número 2, há um certo retrato dessa percepção de mundo que existia dentro de Israel. Até aquele momento, nas tradições do livro de Jó, e ali nós estamos falando muito próximos das realidades do Império Medo-Persa e consequentemente do grego, e essas influências, quer queiram, quer não, acabaram chegando muito próximas de Israel. Então, os persas, entre os séculos 6 e 4, surgiu dentro do Império Persa um profeta chamado Zoroastro. E a sua doutrina criada naquele instante é chamada de zoroastrismo. Como que pensava o mundo espiritual essa figura chamada Zoroastro? Ora, ele dizia que existia um Deus do bem. O nome desse Deus do bem, nas tradições persas antigas, era chamado de Ahura Mazda. E existia um Deus do mal, chamado de Arimã. Ora, nessa prevalência dessas narrativas e no choque dessas narrativas dentro da tradição persa antiga sobre a influência do profeta chamado Zoroastro, o Deus do bem sempre lutava e se digladiava o tempo inteiro com essa figura do mal, o Deus do mal, chamado Arimã. E nessa disputa entre esse Deus do bem, chamado Ahura Mazda, e o Deus do mal, chamado Arimã, as prevalências narrativas e de vitórias sempre eram do Deus do bem em decorrência a
o deus do mal chamado Arimã. Então, dentro do espectro do chamado dualismo persa, todos aqueles que praticavam o bem no mundo eram todas pessoas que se identificavam com um deus chamado Ahura Mazda. E todos aqueles que praticavam o mal no mundo eram aqueles que se identificavam com um deus chamado Arimã. E quando essas tradições desse profeta chamado Zoroastro começa a ter a sua influência no chamado Oriente Médio e chega até as tradições de Israel, de certo modo, influenciando com uma incursão dentro do território de Israel essas percepções de mundo, Israel, que antes explicava que a origem do bem e do mal estava na própria divindade chamada Javé. Essa origem do mal é descolada dessa figura chamada Javé e é colocada sobre um ser inferior, um agente inferior, né? Impede equivalência apenas com a humanidade, mas não impede equivalência com Deus. Ele seria um agente, um anjo e num processo de decaimento. Então, essa figura chamada Satanás é quem vai carregar as tradições narrativas do mal de toda a chamada Bíblia hebraica a partir de agora, e o mal é descolado da divindade chamada Javé e posta sobre os homens desse agente chamado Satanás. Essa influência e essa explicação vem justamente dessa percepção também do mundo do Oriente Médio e das influências também do zoroastrismo, conforme explicado anteriormente. Então, Zoroastro diz que existe um Deus bom, as tradições de Israel olham para essa figura e essa representatividade desse Deus bom chamado Ahura Mazda e diz, olha, na verdade o Deus bom é Javé. Ele é o Deus bom e ele é todo poderoso e não esse Ahura Mazda. Mas quando o dualismo persa explica que só existe o mal porque existe um Deus mau chamado Arimã, que é aquele Deus que promulga o mal em todo mundo, então as tradições de Israel vai pegar essa figura de Arimã, vai decaí-la e vai colocar a figura de Satanás no lugar. Então há uma explicação plausível dentro do espectro do pensamento do povo de Israel, que a priori era uma de originalidade tanto do bem quanto do mal na figura de Javé, e em algum momento essas prefigurações do mal são descoladas de Javé e são postas, e Satanás vai levar a reboque essas percepções do mal por toda a sua história, e a figura de Javé fica apenas como Deus todo-poderoso e todo bom. Então, há uma influência muito clara dessas percepções do dualismo persa nesse olhar do povo judeu israelita dentro das percepções de como que funcionava a divindade. Por exemplo, nas narrativas de Jó, enquanto os amigos de Jó, a sua esposa e aqueles que estão ao seu redor percebem que Jó está sofrendo um certo juízo da divindade, porque até aquele momento o mal e o bem vinha só da divindade, era assim que eles entendiam. Então, em algum momento, o mal que sempre teve prevalência numa mesma figura representativa, que é a figura de Javé, o Deus Todo-Poderoso de Israel naquele momento, quando os amigos de Jó e aqueles que lhe cercam começam a perceber que ele está debaixo de um juízo, eles dizem, olha, esse juízo vem de Deus. O que estava posto era que quando essa divindade chamada Javé emitia algum juízo contra alguém, esse juízo visava uma reformulação, uma experiência de modo a que a vida da pessoa se sobressaísse e tivesse uma assunção. Em outro momento, Israel começou a pensar que tudo aquilo que estava acontecendo de ruim na vida das pessoas não tinha mais a ver com uma experimentação da divindade com relação à pessoa, mas sim com uma desobediência das pessoas em relação a essa divindade. Então, é por isso que os amigos de Jó, quando olham para a sua condição naquele momento, eles retratam que Jó deve ter algum pecado escamoteado, mascarado, para que a divindade chamada Javé tenha proposto sobre a vida dele todo o arrasamento da sua história. Então, veja que as transições vão acontecendo o tempo inteiro. Primeiro, Israel pensa que tudo o que acontece de mal na vida das pessoas acontece porque Deus quer reverter o cativeiro, por assim dizer. Em outro momento, Israel começa a pensar que todo o mal que acontece como fruto de uma desobediência.
Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Jó, se conta a história de uma tradição narrativa de uma Assembleia Celestial. Nessa Assembleia Celestial, a figura de Javé está lá, mas também a figura de Satanás está lá. E ela não está lá como um intruso, ou a grande pergunta, o que Satanás estava fazendo no céu para depois descer para a terra e acabar com a vida de Jó, com o consentimento de Javé. Mas, na verdade, até aquele momento das tradições narrativas, Satanás fazia parte do panteão, ou seja, ele fazia parte da Assembleia Celestial, era o lugar comum dele. Então, naquele momento, nas narrativas, ele é descolado daquele espaço. Ele passa a ser um agente do mal. Começa a haver uma explicação de que esse descolamento dele, saindo do céu, depois de um consentimento de Javé, para que ele se insurja contra a vida de Jó, e ele desça até a terra para devassar a vida de Jó e da sua família, então aí há uma introdução narrativa das histórias de que todo o mal que acontecia anteriormente, que primeiro foi traduzido por Israel como sendo uma ação divina em vistas de um crescimento espiritual, depois foi traduzido dentro de Israel como sendo um produto de uma desobediência, agora se mostra a cara desse agente do mal chamado Satanás, que é introduzido nesse espaço dessa narrativa. Mas enquanto acontece a Assembleia Celestial entre Javé e Satanás sobre a vida de Jó lá embaixo, os amigos e a família de Jó não sabem o que está acontecendo, e nem Jó sabe o que está acontecendo nas narrativas. Então, quando esse agente, agora agente do mal, desce, se descola da Assembleia Celestial e desce para a terra para devassar a vida de Jó, aqueles que estão olhando as circunstâncias do que está acontecendo com Jó só tinham duas lentes traditivas para aquela história. Primeiro, que todo mal só podia provir da parte de Deus, e por isso, se houve ou não um consentimento no céu, de qualquer forma, só aconteceu alguma coisa com o justo, porque Deus permitiu. Então, o mal ainda estava na percepção dos amigos de Jó, na origem de Javé como sendo o portador do bem e do mal. E também os amigos de Jó pensaram, ora, se alguma coisa está acontecendo com você, e até agora está acontecendo tudo de ruim com você e com a sua família, é porque você tem alguma coisa escondida, algum pecado segredado que você mesmo não quer confessar. Então vejam, nas origens, primeiro o mal vinha de Deus, essa era a explicação de Israel, depois o mal foi transportado para as narrativas da desobediência e, consequentemente, depois o mal foi transportado para a figura de Satanás. E é isso que o dualismo persa tentou explicar. Quando surge o dualismo persa através do profeta Zoroastro, a antiga Pérsia que hoje nós conhecemos como Irã, ela justamente tenta simplificar essa questão. Simplesmente diz o seguinte, olha, na verdade o bem que existe no mundo é praticado por um Deus bom, e o mal que existe no mundo é praticado por um Deus mau. Essa é a explicação natural. Não precisa elaborar tanta teologia. É isso que o Zoroastro, de certo modo, deve ter pensado, eu julgo. Não precisa tanta teologia para explicar a questão da origem do bem e do mal. O bem está posto nas mãos de um Deus, segundo a tradição persa, um Deus chamado Ahura Mazda, e o mal está posto nas mãos de um Deus chamado Arimã. Assim, surgem as narrativas e as histórias de Israel explicando as origens do mal. Enquanto Israel se quedava a pensar que o mal só poderia ter sua origem na própria divindade, porque se esse Deus era todo-poderoso, se ele era onipresente, onisciente e onipotente, nada poderia escapar à sua manifestação, de modo que nem mesmo o mal. Então, o mal, em algum momento nas tradições bíblicas, era um agente dessa própria divindade. Depois, esse mal se tornou um produto natural de uma desobediência do povo de Israel. E depois esse mal foi transportado para a figura de Satanás. E tudo isso, de certo modo, é explicado pelas tradições persas e as incursões que essas tradições do dualismo persa teve como prevalência dentro das tradições narrativas de Israel, porque justamente trouxe a explicação de que o mal não era um elemento participativo da figura da divindade que era toda boa, que era onipotente, onisciente, onipresente. Então, em algum momento nas tradições de Israel,
muito provavelmente por influência do dualismo persa, o mal foi descolado da divindade chamada Javé e foi posto numa figura chamada Satanás. E quando essa figura é introduzida, o mal que antes tinha origem em Javé, que depois tinha origem na desobediência do povo de Israel, passou agora a ser fruto e produto da influência e do trabalho de um manipulador, de uma figura manipulativa e agressora e demoníaca chamada a posteriori de Satanás e Diabo. Se você gostou desse vídeo, peço que você passe adiante, que você curta, compartilhe e que você se inscreva no canal. Grande abraço.